Esqueci da Lúcia, aniversário da Lúcia. Vem cá na frente, Lúcia. Aqui na igreja, quem faz aniversário no domingo não pede música, mas ganha oração. Vem com ela, Marcos. Vamos orar pela Lúcia e abençoar a vida dela. Tem mais alguém que faz aniversário hoje? Então nós vamos abençoar esse casal precioso, a vida da Lúcia. Eles viajaram também, foram lá para Minas Gerais. Marcos passou mal lá, né? Foi visitar o hospital lá de Minas. Mas graças a Deus estão aí. Ainda sentado, estenda a sua mão. Pai amado, obrigado pela vida da tua filha. Obrigado porque ela é tão fiel ao Senhor. Eu sou testemunha disso. O zelo que ela tem por ti, em te servir, ó Deus. E eu quero agora, junto com a igreja, abençoá-la e ministrar sobre ela um renovo. Que comece hoje um novo ano na vida da Lúcia, de desejo por ti, de sede do Senhor, vontade de te conhecer mais e mais. Abençoe como esposa, eles são um casal tão exemplar, que eles sejam mais unidos, ó Deus, mais fortalecidos. Abençoe também a empresa que eles gerem, ó Deus, que o Senhor coloque a mão sobre eles, em nome de Jesus. Abençoe a família, os 2 filhos, cerque-os com a tua presença, e que a Lúcia seja visitada esse novo ano, como nunca foi na vida dela. E o poder do Senhor a renove. Nós a abençoamos no nome de Jesus. Amém. Amém. Eu falei Levítico, mas é Êxodo. Eu escrevi Levítico aqui no meu esboço. É Êxodo 16, 10 a 24, 31 e 35. Você acompanhe a leitura que eu farei e você preste atenção. Diz assim o texto bíblico de Êxodo. Êxodo 16, versículo 10. Enquanto Arão falava a toda a comunidade, todos olharam em direção ao deserto, e a glória do Senhor apareceu na nuvem. E o Senhor disse a Moisés: ouvi as queixas dos israelitas. Responda-lhes que ao pôr do sol vocês comerão carne, e ao amanhecer se fartarão de pão. Assim saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus. No final da tarde apareceram codornizes que cobriram o lugar onde estavam acampados. Ao amanhecer havia uma camada de orvalho ao redor do acampamento. Depois que o orvalho secou, flocos finos semelhantes a geada estavam sobre a superfície do deserto. Quando os israelitas viram aquilo, começaram a perguntar uns aos outros: que é isso? Pois não sabiam do que se tratava. Disse-lhes Moisés: este é o pão que o Senhor lhes deu para comer. Assim ordenou o Senhor: cada chefe de família recolha quanto precisar, um jarro para cada pessoa da sua tenda. Os israelitas fizeram como lhes fora dito. Alguns recolheram mais, outros menos. Quando mediram com o jarro, quem tinha recolhido muito não teve demais, e não faltou a quem tinha recolhido pouco. Cada um recolheu quanto precisava. Ninguém deve guardar nada para a manhã seguinte, ordenou-lhes Moisés. Todavia, alguns deles não deram atenção a Moisés e guardaram um pouco até a manhã seguinte. Mas aquilo criou bicho e começou a cheirar mal. Por isso Moisés irou-se contra eles. Cada manhã todos recolhiam quanto precisavam, pois quando o sol esquentava, aquilo se derretia. No 6º dia recolheram o dobro, 2 jarros para cada pessoa. E os líderes da comunidade foram contar isso a Moisés, que lhes explicou: foi isto que o Senhor ordenou. Amanhã será dia de descanso, sábado consagrado ao Senhor. Assem e cozinhem o que quiserem. Guardem o que sobrar até a manhã seguinte. E eles o guardaram até a manhã seguinte, como Moisés tinha ordenado, e não cheirou mal, nem criou bicho. Verso 31. O povo de Israel chamou maná àquele pão. Era branco como semente de coentro,
e tinha gosto de bolo de mel. Verso 35. Os israelitas comeram maná durante 40 anos, até chegarem a uma terra habitável. Comeram maná até chegarem às fronteiras de Canaã. Vamos orar mais uma vez? Peço que você ore por você agora. Fale com o seu Deus. Peça para Ele tirar o seu sono, sua distração. Peça ao Espírito Santo para mexer com a sua história, para te dar uma palavra nova, viva, que mude você e a sua prática. Então faça a sua oração por você, esqueça agora se tem alguém perto, se tem alguém que não está aqui. Agora é o Espírito Santo falando com você. Deixa Ele tratar com a sua vida. Vamos ter esse tempo de oração individual. E peça mesmo, fala, Senhor, fala comigo. Mexe comigo. No nome de Jesus. Senhor, eu peço na Tua misericórdia e graça, que o Senhor exalte Cristo Jesus nesta hora, através da palavra pregada, através de todo o culto, que cada pessoa aqui dentro só consiga pensar na presença, na grandiosidade, na intimidade e no amor de Jesus Cristo. E Senhor Jesus, que o Senhor sendo exaltado, o Senhor atraia cada coração a Ti, para gerar uma mudança permanente em cada vida. Fala comigo, Espírito Santo, e fala através de mim. Não permita que nada em mim atrapalhe o Senhor de agir. E ministre a cada coração neste instante. Eu te peço isso, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amados, a mensagem que eu vou pregar aqui foi pensada a partir de uma falha minha. Eu, sinceramente, gostaria de pregar a partir de um acerto, de algo extremamente positivo que eu fiz, porque normalmente as ações positivas geram grandes exemplos, e cada vez que nós damos um exemplo positivo, melhora a nossa vida. Mas na realidade o Espírito Santo me incomodou tanto com o meu erro, que Ele me deu essa palavra, e eu quero ministrar por causa disso. Eu viajei agora, nestes dias, a Tereza pegou uma folga estendida na escola, e aí ela falou, Samuel, eu quero viajar. Na realidade a gente ia para Lavras, que é a casa da outra irmã dela, mas aí a irmã teve que viajar, e não deu para ir para lá. Falou assim, não, já estou com folga, eu quero viajar. Aí ela conseguiu e nós fomos lá para Itumbiara. Bem, para mim, fisicamente foi ótimo. Primeiro porque eu amo dirigir na estrada, e segundo porque eu não fiz nada lá, sabe o que é nada? Fiz nada. Só dormi e comi. Que é ótimo comer e dormir. Preguei na quarta-feira à noite, mas foi só quarta-feira à noite, perto dos dias, nem se compara. Só que quando eu fiquei nesta rotina, eu saí da rotina que eu estava. E a rotina que eu estava até terça-feira de manhã envolvia a oração todos os dias pela manhã. E um tempo bom de oração, de no mínimo 30 minutos, às vezes 60 minutos. E quando eu saí da rotina, eu acabei me dando mal, porque eu parei de buscar o Senhor como eu estava buscando. E irmãos, quando eu deixo de buscar o Senhor, e eu buscava antes, quando qualquer pessoa tem um comportamento, uma rotina boa e perde,
ela então valoriza o que ela tinha. Existe um ditado, não sei se tem aqui em São Paulo, mas lá em Minas tem esse ditado, que diz assim: depois de mim virá quem bom me fará. Quer dizer, às vezes você tem um chefe que você acha que é ruim, que é mau, aí eles mandam o chefe embora e contratam outro pior. Aí você fala: nossa, aquele chefe era bom, hein? Pois bem, quando chegou o final do dia ontem, eu descobri como eu perdi tempo nessa viagem. Porque em vez de eu manter a rotina, mesmo estando descansando, acordando cedo, buscando o Senhor, eu fui descansar. Porque normalmente quando alguém tira uma folga, umas férias, pensa assim: não, agora eu vou descansar. E normalmente, pelo menos foi o que aconteceu comigo nestes dias, acaba descansando até de Deus. E ontem à noite nós fomos orar juntos, não tivemos um culto, mas oramos um pouquinho, e aí eu vi: puxa vida, Senhor, como eu perdi tempo. E o Senhor então me deu essa palavra sobre a oração, e eu quero, à semelhança de Jesus, criar uma metáfora e comparar o maná com a oração. Então eu vou usar o maná aqui como uma metáfora, uma figura de linguagem. Porque eu fui ler a Bíblia e o Senhor falou comigo exatamente sobre o maná. E eu dei esse título para essa mensagem: o maná e a oração. E o que eu posso aprender quando eu comparo o maná com a oração? E é muito própria essa mensagem, porque nós estamos buscando o avivamento. Nós estamos lendo sobre o avivamento. E nenhum avivamento, nenhum, aconteceu na história humana sem ser cercado de muita oração, mas muita mesmo. Os avivamentos todos foram precedidos de oração, foram cercados de oração, e enquanto houve oração, o avivamento perdurou. Quando a igreja começou a diminuir, cair nessa rotina mórbida que eu contei da minha vida nestes dias, o avivamento arrefeceu. Eu mandei para vocês a história de Evan Roberts. Evan Roberts foi o homem de Deus que ele usou para gerar o avivamento no país de Gales. 1904. Através de Evan Roberts, Deus começou um fogo no país de Gales, e em poucos anos foram salvas 100.000 pessoas. Mas, queridos, não começou à toa, não começou em 1904. Evan Roberts tinha 26 anos em 1904. Na realidade, quando Evan Roberts tinha 13 anos de vida, ele começou a orar por um avivamento. Com 13 anos, Evan Roberts orava assim: Senhor, incendeia a minha vida e incendeia o país de Gales. E com 13 anos de idade, viu, queridos adolescentes, Evan Roberts tomou uma decisão. Ele tomou a seguinte decisão: eu não falto em nenhuma reunião de oração. Onde eu souber que tem uma reunião de oração, eu estou agarrado. Queridos, a oração é fundamental, é essencial, se nós quisermos um avivamento. Então eu quero comparar o maná com a oração. E o maná comparado à oração é, em primeiro lugar, uma disciplina. Se não for disciplina, não é oração. Queridos, o Senhor mandou o maná e falou com eles assim: agora vocês vão recolher 6 dias por semana. E a Bíblia diz, nós lemos o versículo 35, que eles recolheram durante quanto tempo? 40 anos. 6 dias. 40 anos recolhendo. E é uma disciplina para as primeiras horas da manhã. Não é uma disciplina para se fazer à tarde. Porque se eles fossem recolher o maná depois que o sol tivesse esquentado, derretia. Queridos, o maná, segundo a palavra, ele era branco como semente de coentro, e ele tinha a granulometria do bidélio. Ele tinha que ser moído. Parecia mesmo uma pedrinha de gelo. Mas na hora que pegava, antes do sol derreter, não era gelo. Era alguma coisa consistente. Para fazer o bolo, diz em outros textos, eles tinham que moer o maná. Tinha que moer, fazer virar pó.
Não era um pozinho igual a gente vê, não. Eram flocos duros. Mas se o sol esquentasse, derretia. Uma disciplina para as primeiras horas do dia. É assim que funciona a oração, irmãos. Eu estou convicto, e fiquei convicto na minha viagem, que a melhor hora para se orar é no começo do dia. É antes que você saia para trabalhar. É antes que saia para dar aula. É antes que saia para a escola quem estuda de manhã. E não interessa se você sai cedo, se você começa às 7, sai às 6:30 ou sai às 6. Basta acordar mais cedo. Um dos grandes avivalistas da história foi George Whitefield. Whitefield viveu no ano 1700. Em 1739, ele abriu um orfanato nos Estados Unidos. Chamava-se Bethesda. E as crianças foram para lá, as crianças sem pai, sem mãe. Sabe que horas começava a vida no orfanato de Whitefield? Às 5 horas da manhã. E os primeiros 30 minutos na vida das crianças era um tempo de oração. As crianças tinham que buscar Deus. Aí acabava aquele tempo de oração, elas iam para o culto. Crianças, irmãos, de 5, 6, 9 anos de idade. Ninguém morre por acordar cedo. Você já ouviu dizer que Deus ajuda a quem cedo madruga? E é verdade, irmãos. Porque a melhor hora de buscarmos o nosso Deus é cedo. Porque você está com a mente tranquila, nada vai te perturbar. Não tem ali aquela correria do dia. Então eu quero desafiar você, e eu quero dizer para você, não conheça a sua história de vida, mas da minha impressão que eu ando no meio do povo de Deus, a maior parte não tem um tempo de oração cedo. Deixa para acordar no último minuto. Se puder acordar 1 minuto além do último minuto, a pessoa acorda para aproveitar a cama, porque a cama é uma bênção. Fala a verdade. Lugar gostoso é a nossa cama. Pois bem, irmãos, o diabo tem usado a nossa cama para nos impedir de orar, de buscar o Senhor. Então eu quero lançar esse desafio para você. Faça do primeiro momento do seu dia um tempo de busca. Se você não pode vir orar aqui às 7, acorde mais cedo na sua casa. Basta você dormir mais cedo. Coloque o seu relógio. Ah, mas pastor, eu não consigo dormir mais cedo. Então sacrifique meia hora. Você vai ver que não vai fazer falta, porque a sua meia hora de oração, o Senhor vai suprir em força. O fato é que nós precisamos ter essa vida, queridos. A vida de busca do Senhor em disciplina contínua. E disciplina dá trabalho. Você acha que era fácil ter que recolher o pão lá fora? Todo dia, catar com jarro, com bacia. Pegar, levar, moer. Já pensou se você tivesse que fazer o seu pão assim hoje? Todo dia? Sair para recolher o trigo. Moer você mesmo. Isso que a gente faz de vez em quando. Ah, vou fazer uma rosca. Não é todo dia que você faz. Então a disciplina da oração, ela dá trabalho, mas é o trabalho mais prazeroso que existe. Transforme a oração numa disciplina na sua vida. Queridos, eu tenho chegado à conclusão, e essa viagem, ainda que eu tenha errado, eu aprendi muitíssimo com o meu erro. Sem a oração diária, nós não vamos ser eficazes naquilo que o Senhor quer de nós. Não seremos. Nós vamos ficar aquém do que o Senhor quer. Porque a disciplina da oração vai mudar a nossa vida. Mas existe ainda um segundo ensino quando eu comparo a oração com o maná. Segundo lugar, a oração comparada com o maná é ter contato com o sobrenatural todos os dias. Contato com o sobrenatural todos os dias. O versículo 31 diz que quando eles comiam o maná, sem cozer, sem triturar, ele tinha o gosto de bolo de mel. Era doce. Um desses cientistas malucos aí, que gosta de mostrar que não tem milagre e tal, e não, isso não foi milagre. E aí ele conseguiu uma explicação científica, disse que lá no deserto do Sinai,
naquela região tem uma tanajura, uma espécie de tanajura, um mosquitão, que ela pega lá determinado pólen das flores e excreta uma substância que cai no chão e parece com maná. Aí deu-se o nome maná das tamargueiras, porque o que a tanajura de lá mais come é dessa planta. Só que ela só faz isso 4 meses no ano. Queridos, o maná era sobrenatural. Haja tanajura para fazer cocô naquele lugar, para o pessoal comer. E que derrete quando o sol sai. O Senhor queria dizer assim: sou eu que sustento você. Sou eu que dirijo a sua vida. Você vai estar vivo hoje por minha causa. É isso que a oração faz. Se você começar cada dia com o seu joelho, o Senhor vai dizer assim: sou eu que dirijo o seu trabalho, sou eu que mando o seu cliente, sou eu que te abençoo na escola, sou eu que faço você tirar nota, sou eu que cuido da sua casa. Queridos, a oração da manhã, quando nós buscamos o Senhor, nos faz ter contato com o sobrenatural. Sabe por quê? Porque eu começo a conhecer o Senhor com muita intimidade. E aí eu aprendo a mais sublime forma de orar. Sabe qual é a mais sublime forma de orar, Léia? Ouvir. É a mais sublime forma. É quando eu sei que Deus fala. Não sou só eu falando um monólogo espiritual. Eu sei que o meu Senhor fala comigo. Eu percebo a presença. Porque quando você fala, nem sempre você percebe a presença. Mas quando você ouve o Senhor, você sabe, Deus está aqui. Eu ia contar um caso da Tereza agora. E ela acabou de chegar, para minha surpresa e alegria. Eu até achei assim, no final a fila não vai demorar nada, porque a Tereza não está aqui. Mas agora vai demorar, porque ela chegou, né, meu? Mas foi ótimo você ter vindo. A gente, voltando lá de Tumbiara, nós saímos cedo, paramos na Missão Vide, na Jocum, e a Tereza estava com o dinheiro no bolso, e o Espírito Santo estava com o dinheiro na bolsa, e o Espírito Santo falou assim: Tereza, leve esse dinheiro para você dar de oferta para a Júlia e para o Tiago. E a Tereza falou assim: Senhor, mas esse é o último dinheiro do meu salário que eu tenho. Se eu der, eu vou ficar sem dinheiro nenhum, Senhor. Aí o Espírito Santo falou assim: leva, tira da bolsa, que você vai deixar a bolsa do carro, e põe no bolso. E ela fez isso e pôs no bolso. Mas ficou com aquela coisa no coração. Falou: Senhor, é meu último dinheiro. Vai que eu esqueço. E o Espírito Santo falou com ela assim: você não vai esquecer, porque esse dinheiro tem dono. Eu falei: mas Senhor, é meu último dinheiro. E o Senhor lembrou um negócio para a Tereza, que eu mesmo achei muito estranho. Lá em Tumbiara, nós fomos no supermercado e a Tereza achou um shampoo. E ela falou: Samuel, eu tenho que comprar esse shampoo, porque esse shampoo é ótimo, custa R$41. Falei: meu Deus do céu, o que é isso? Graças a Deus o Senhor nos fez carecas, porque o homem, não é não, Brunão? Não vai gastar nunca R$40 num vídeo de shampoo. Não tem shampoo que custa isso. E o Senhor falou com a Tereza: você não gastou os R$40 no shampoo? Queridos, isso é oração. Oração é sobrenatural. Se você desenvolver a oração, o Espírito Santo vai falar com você, e você está dando um passo na direção do avivamento, porque a partir do momento que você é capaz de ouvir o Senhor vai falar com todos à sua volta, o Senhor vai trazer as pessoas para te ouvirem, o Senhor vai fazer de você uma pessoa que dá testemunho, porque você sabe discernir a voz do Espírito de Deus. A mais sublime forma de orar é ouvindo. E se você começar o seu dia orando, acordando mais cedo, separando um tempo, falando: Senhor, eu quero te buscar, ou se você pode chegar no seu trabalho, separar 15, 20 minutos, dobrar o seu joelho, o Senhor vai falar com você. Queridos, a oração, quando comparada com o maná, é ter contato com o sobrenatural todos os dias.
Mas existe ainda uma terceira verdade. Quando eu comparo a oração com o maná, eu descubro que viver é um dia de cada vez. O versículo 19 diz assim: ninguém deve guardar nada para amanhã seguinte. É um dia de cada vez que se vive. Nós estamos tão infectados por um conceito mundano que nós estamos vivendo o dia de amanhã antes de viver o dia de hoje. Preocupados com as coisas que vão acontecer mês que vem. Alguns estão cheios de pressão, porque não sabem como vão pagar as contas, e é complicado mesmo, mas a data não vence hoje. Nós não sabemos mais viver o dia de hoje. E o Senhor, numa didática fantástica, dá o pão e fala assim: não pode guardar. É um dia de cada vez. Tem que pegar todo dia. Queridos, só um cego não enxerga, só um surdo não ouve, e o cego consegue ver e o surdo ouvir por outros meios. O Senhor está dizendo: sou eu que te sustento, meu irmão, minha irmã, meu filho, minha filha. É Ele que sustenta. E quando eu oro, eu descubro isso. E eu paro de confiar no meu braço, eu confio no braço do meu Deus. O Senhor disse isso, Ele falou assim: basta ao dia o seu próprio mal. Vive um dia de cada vez, para de antecipar o mal de amanhã. Não é de se admirar o quanto de depressão e ansiedade existe nesse mundo, porque as pessoas não sabem viver um dia intensamente. Ele disse de novo, quando Ele falou assim: o pão nosso, de cada dia. Ele estava falando do maná. Era do maná, não era. A oração do Pai Nosso, nesse ponto, faz referência direta ao maná. O pão nosso de cada dia. Se tem uma coisa que Deus sabe dar, é o pão por dia. Nós precisamos aprender a viver assim. Quem vive bem o seu dia, vive tranquilo. Mas quem vive sem a oração não vai viver bem. Foi como eu terminei a minha viagem, eu falei com a Tereza, Tereza, eu estou sentindo tão improdutivo. Sabe por quê? Falta de oração. Quem não ora não sabe o que Deus quer. Quer sozinho, não entende o plano de Deus. E quer dar pitaco no que Deus tem que fazer. Mas quando eu oro, eu sei que Deus está no controle. E aí, meus irmãos, não tem arrependimento. A melhor coisa do dia é chegar ao final do dia sem arrependimento. A gente vinha voltando no carro e eu coloquei uma música do Estênio Marços, e na minha opinião, esse cantor é o melhor poeta evangélico cristão que tem no Brasil. E ele cantou, Cláudio, uma música sobre Jesus na cruz, e ele cantando, ele diz assim, que Jesus, quando subiu naquela cruz, quando ele foi crucificado, ele não tinha uma única mágoa, nenhum arrependimento de alguma coisa que ele devia ter feito e não fez. Ele não ficou devendo uma palavra maldada que precisava pedir perdão, porque ele vivia cada dia na direção do Espírito Santo. Olha que coisa linda. É tão bom chegar ao final do dia e falar: nossa, eu fiz o que eu tinha que fazer. Estou tranquilo. Se você quiser viver assim, descubra a disciplina da oração. Vá comer maná com Deus. No começo do dia, antes do sol ficar quente, separa o seu tempo, fala: Senhor, fala comigo. Eu quero começar esse dia na tua presença. Eu quero começar a orar pelas pessoas. Eu quero transformar o meu dia num dia de glória ao teu nome, num perfume que o Senhor vai aspirar e falar: que cheiro gostoso. A vida da minha filha, a vida do meu filho, do adolescente que ele ama, porque vive para ele, porque tem ouvidos para ouvir, porque tem disciplina da oração. Quarto lugar, a oração, quando comparada com o maná, é viver da oração o dia inteiro. Eles pegavam o pão, pegavam o maná, faziam o pão, cozinhava bolo, assava bolo e comia aquilo o dia inteiro. Lembrava do maná o dia inteiro. Chegou o ponto que eles estavam tão longe de Deus que eles enjoaram do maná. Não aguento mais comer maná. Porque
A vida do maná era que sustentava. Queridos, se eu e você fizermos do Senhor a nossa fonte de busca principal, nós vamos viver da oração o dia inteiro. E aí nós vamos entender o que o Senhor Jesus disse quando falou assim: nem só de pão viverá o homem. Quando nós estamos vivendo de pão, é porque nós estamos vivendo do mundo. É o mundo que nos sustenta, é o nosso trabalho que nos sustenta, é o nosso lazer que nos sustenta, é a comunhão alegre às vezes das pessoas que sequer oram juntas, que sustenta. Na realidade o sustento dela está no mundo. Mas quando nós vivemos para o Senhor, nós temos uma vida de oração, nós somos sustentados pelo Senhor, nós somos sustentados pela oração, e aí a gente pode dizer: nem só de pão viverá o homem. Queridos, a melhor forma de viver é sustentado por Deus. Até sem comer você vive. Porque o Senhor sustenta cada dia, cada minuto, cada segundo da sua história. Ele participa do seu momento. Ele te dá sabedoria. Ele alimenta a sua alma. Ele alimenta a sua inteligência. E aí você é sustentado em todas as suas decisões pelo Deus vivo e verdadeiro. Irmãos, isso é avivamento. Eu estou convicto disso. Isso é o que o Senhor chama lá em Atos de plenitude do Espírito Santo. E é isso que nós precisamos, irmãos. Nós precisamos romper com o mundo. O mundo tem tomado muito espaço das nossas vidas. A tecnologia, a internet, a televisão, sei lá o quê. Nós temos sede de coisas do mundo, mas nós precisamos, como cristãos, começarmos a ter sede de Deus, sede da oração. Quando irei, diz o salmista, e me verei diante do meu Deus? Sede da oração. Fala assim: ai Senhor, estou doido para chegar amanhã, ou para chegar na oração que eu faço à noite. Porque, queridos, eu citei aqui como a disciplina do início da manhã, mas se você pegar o exemplo do profeta Daniel, ele orava no começo do dia, ele orava na hora do almoço, e ele orava no final do dia, no começo da noite. Se você visitasse o orfanato de George Whitefield, em 1739, as crianças oravam às 5 horas da manhã, elas oravam às 10 horas da manhã, e elas oravam no final do dia, no início da noite. Ah, irmãos, nós precisamos viver da oração, ter sede das coisas de Deus, sede da palavra, sede de estudar, de entender a Bíblia. Quanto tempo você passa lendo a palavra, meditando, ruminando a palavra de Deus? Se você fizer isso, vai mudar a sua história. Você vai parar de ser dominado pelo mundo. Sede da comunhão da igreja, estarmos juntos, ligarmos uns para os outros, estarmos nas filhas de Sara. No encontro dos adolescentes teve acampamento? Foi bom acampamento, Júlio? Ser visitado pelo Senhor. Os jovens, os casais jovens. Queridos, nós precisamos buscar o Senhor com toda a força da nossa alma. Viver da oração é a melhor forma de viver. Quando eu comparo a oração com o maná, eu descubro isso. Eles viviam do maná o dia inteiro. Talvez isso gere a fagulha que vai mudar a história da nossa igreja e quem sabe a história dessa cidade inteira, por causa de gente que vai viver da oração. Quando eu comparo a oração com o maná, eu vejo então que é uma disciplina todo dia. Eu vejo que é contato com o sobrenatural. Eu vejo que é viver um dia de cada vez. É viver da oração o dia inteiro. Em último lugar, quando eu comparo a oração com o maná, eu descubro que ninguém pode estocar as bênçãos de Deus. O versículo 20 diz assim: todavia alguns deles não deram atenção a Moisés e guardaram um pouco até a manhã seguinte, mas aquilo criou bicho e começou a cheirar mal. Queridos, nós não podemos estocar as bênçãos de Deus. E muitos de nós estamos fazendo isso. Estamos guardando as bênçãos só para nós. Só para nós.
Nós estamos satisfeitos em sermos abençoados. Nós deixamos de ser aqueles vasos que encaminham as bênçãos de Deus, que dividem as bênçãos de Deus, que repartem as bênçãos de Deus. Irmãos, nós não fomos chamados apenas para sermos abençoados, nós somos chamados para sermos abençoadores. Você vai encontrar com gente, talvez hoje, se você for comer no restaurante, mas com certeza amanhã, que precisa de Deus. Você vai encontrar. Amanhã, segunda-feira, você vai encontrar com gente que precisa de uma palavra de Deus. E quanto mais você der, mais o Senhor te dará. Mas quanto mais você guardar, eu vou te falar, vai dar bicho, vai cheirar mal, vai faltar vida em você. O pecado, ele cresce na vida de quem não divide a graça. Graça é para ser dividida, repartida. Então, meus irmãos amados, vamos começar a repartir a graça de Deus. Ai, mas eu não tenho nada. O que é isso, meu querido irmão? A palavra de Deus diz que nós somos ricos para com Deus. Ricos. Primeiro, você tem salvação. E você pode dividir a salvação. Você pode falar da salvação. Você pode mostrar para as pessoas que há um caminho. Chama-se Jesus de Nazaré. A cidade está com sede de Jesus, irmãos, e ela nem sabe. Compete a nós mostrarmos para ela. Por isso nós temos que ser sal. Sal é assim. Agora não. Nós precisamos de ser sal. Quando eu fui viajar agora, comprei um baconzitos. E fomos comendo baconzitos. E, irmãos, dá uma sede. Dá uma sede. Uma vontade de tomar água. É igual comer uma picanha cheia de sal. Você põe o sal e come aquela picanha suculenta. Depois você vai beber água 2 horas. O sal provoca sede nas pessoas. Queridos, quando o Senhor falou assim, vocês são o sal da terra. Não é para conservar a terra do jeito que ela está. É para gerar sal nesse mundo. E você não vai gerar sal, se você gerar sede, se você não for um homem ou uma mulher de oração. Não vai. Você não vai conseguir. Você vai ser dependente do mundo. As pessoas vão conviver com você e não vão receber nada. Porque você mesmo não tem o desejo de dividir. Você está estocando maná. E para que serve maná estocado? Nós precisamos dividir a graça, irmãos. Queridos, o Senhor nos fez muito ricos. Temos salvação, temos alegria, temos paz. Temos paz. Quem mais tem a paz de Jesus? Então nós temos que dividir a paz para as pessoas, para que elas não fiquem enganadas, confiando na paz de um bolso cheio, confiando na paz de uma saúde perfeita, de uma estética aprovada pela sociedade. Nós temos a paz que excede todo entendimento. E você pode distribuir. O Senhor falou assim, quando você entrar numa casa, abençoe essa casa com a paz do Senhor. E Ele diz assim, se tiver ali um filho da paz, vai ficar paz sobre ele. A paz é dividida, repartida. E com quem se reparte? Queridos, quando eu comparo a oração com o maná, eu vejo isso. Eu não posso estocar as bênçãos de Deus. Você também não pode. Você tem que dividir. Ai, pastor, eu tenho que fazer um curso. Não, você tem que começar a orar. Começar a orar cedo, às 5 da manhã, ou às 6, ou às 7, ou às 9, sei lá que horas. Mas se você orar, o Senhor vai falar com você. Ele vai falar assim, fala agora. Dá uma palavra. Divide a graça. E se você for obediente, você vai dividir o pão. É isso que a palavra de Deus diz em Eclesiastes, capítulo 8. O Senhor fala assim, lança o teu pão sobre as águas. Reparte com
com 10, depois de muitos dias, você vai achá-lo. Queridos, nós temos que lançar o nosso pão sobre as pessoas, aquilo que o Senhor tem nos dado. E quando nós tivermos uma vida de oração, o Espírito de Deus vai falar conosco, vai falar com você. Comece a viver uma vida de oração. Se você não tem essa disciplina, muda hoje. Irmãos amados, foi isso que o Senhor me incomodou lá nessa viagem. Na realidade, Ele só me incomodou no final dela. Bem, graças a Deus Ele me incomodou. Uma das coisas que eu mais amo é ser incomodado pelo Senhor. Amo quando o Senhor me disciplina. Amo quando o Senhor me corrige. Porque Ele me ama e fala assim: Samuel, você está errado. E o melhor lugar para você estar é na disciplina da oração. Você precisa começar a buscar a Deus em oração. E o Senhor colocou essa mensagem no meu coração para dividir com você. Você precisa ter a disciplina da oração. Depende de você. Não precisa do Espírito Santo descer miraculosamente. Depende de você ser persistente, honrado e tomar uma decisão. E começar a perseguir essa decisão. Separar um tempo que você vai buscar o Senhor. E meu irmão, minha irmã, a melhor hora é a primeira hora do seu dia. Ai, não, mas eu sou fraco. E conta outra novidade. O Senhor já disse há muito tempo que a carne é fraca mesmo. A carne é muito fraca. A carne vai falar: não, agora não, mexe com isso não, para com isso. Por isso o Senhor falou assim: o Espírito está pronto. Você tem que vencer a sua carne. E meus irmãos, se nós quisermos experimentar o avivamento, nós vamos precisar de orar. Vamos. Eu acabei de ler o avivamento de John Wesley. O avivamento dos metodistas. 1800, 100 anos depois. Não, contemporâneo de Whitefield, 100 anos antes de Charles Finney. Irmãos, como aquele povo orava. Como eles oravam. E eu fui lendo aquela história e falando: Senhor, se eu quero o avivamento, eu tenho que mudar muita coisa na minha vida. O mundo ocupa muito espaço na minha vida. E o Espírito Santo ocupa pouco. Se eu realmente quero o avivamento, eu tenho que mudar. E a mudança começa no tempo de oração. Nós temos que fazer da oração o nosso pão. E eu quero terminar com essa metáfora. O pão para o judeu é ainda o alimento básico. Para nós não, o alimento básico para nós é o arroz com feijão. No Brasil, não no Brasil inteiro, mas na maior parte, o alimento básico é o arroz com feijão. A oração precisa ser um arroz com feijão. Precisa ser aquilo que faz parte da sua dieta. Não, eu não como, eu só como salada. Então, a oração tem que ser a sua salada. Tem que ser aquilo que te sustenta. Tem que ser aquilo que te mantém. Você não pode passar um dia sem ter um momento que você para tudo e vai orar. Porque é assim que a gente faz na hora da comida. Na hora da comida, o que a gente faz? Para tudo e vai comer. Se é em casa, todo mundo para e senta à mesa para comer. Se você está trabalhando, você sai e entra num restaurante, para de trabalhar para comer. Queridos, a oração que vai trazer o Senhor de volta, a oração que vai fazer o Espírito Santo agir, é a oração que para tudo. A oração que no seu dia tem hora para começar e, dependendo da intensidade, não tem hora para acabar. Aí você vai ver o que é o avivamento, começando na sua história. Eu quero te dar um tempo, não para você aceitar um apelo,
mas para você pensar como que você constrói o seu dia. Que horas que você teria para orar? Se você fosse separar um tempo, que horário que seria? Com sacrifício. Abrindo mão de alguma coisa. Às vezes de meia hora, 1 hora de sono. Às vezes de relacionamento com o filho, com o marido, com a esposa. Às vezes de lazer, de televisão. Para você se dedicar à oração. Porque a oração é a hora que eu paro tudo para estar com o Senhor. Quando eu vinha para cá, eu liguei o rádio e começou, o rádio não, né? Uma música evangélica estava tocando, acabou, e o meu aparelho lá, às vezes ele acaba, e sai do pendrive e cai direto no rádio. E puf, caiu no rádio, estava transmitindo o jogo. E eu não estava pensando em jogo, nada. Sabe? Estava pensando aqui no culto, puf, caiu no jogo, e o cara começou a narrar o jogo, e narrar o jogo, e narrar o jogo. Aí na hora eu pensei assim, será que o Cruzeiro está jogando? Porque quando você sintoniza o rádio, você vai pegar a onda do rádio. Se você ligar num filme, numa novela, vai pegar lá aquele negócio, se é romântico, você gosta, se é ação, ficção. Se você entrar no Facebook, vai sintonizar para você aquilo que te atrai. Mas se você dobrar o joelho e separar um tempo para oração, você vai sintonizar o céu. É a hora que o céu desce na terra. É a hora do sobrenatural. Não é jogo, não é time, não é filme, não é ator, não é nada, não é jornal de notícia. É o Senhor falando. É o céu gritando. É a trombeta do arcanjo chamando. E queridos, se nós quisermos um avivamento, nós temos que sintonizar o céu mais. Feche os seus olhos um pouquinho, para que você pense. Que horas você tem? Que horas? Pensa aí. Pensa se você não tem tido hora de oração. E se você não tem tido, você está em débito. Você está perdendo a chance de comer o melhor dessa terra, que é o pão do céu, que é Deus falando. Então pensa um pouquinho e fala com o Senhor o que o Senhor quer e o que o Senhor vai ter de você. Pai querido e amado, bendito Deus, oh Deus, que nos incomoda. Como é bom quando o Senhor nos incomoda, como é bom quando o Senhor sacode a nossa vida, como é bom quando o Senhor mexe na nossa zona de conforto, como é bom, Senhor, quando o Senhor vem até nós e muda a nossa história. Obrigado, Jesus, obrigado por fazer isso. Obrigado por fazer isso comigo. Eu amo o incômodo do Senhor. E eu creio que o Senhor está incomodando essa igreja para orar mais.
cada pessoa buscar o Senhor mais, na sua casa, no seu trabalho, na sua escola, aqui na igreja. O Senhor quer um povo que te busca, um povo que todos os dias, não apenas uma vez por semana, mas todos os dias, se debruça na tua presença, se dobra diante de ti, todos os dias sintoniza o céu, ouve o Espírito Santo, tem experiências poderosas com o Senhor, experimenta o sobrenatural dia a dia. O Senhor quer um povo que vive da oração, que não estoca as bênçãos, que divide, que reparte, que tem autoridade no reino celestial. Oh Senhor, faz isso no nosso meio. Senhor, age aqui. Espírito Santo, gera sede de ti, sede da oração, da palavra, da adoração, sede da tua presença, Jesus. Oh Jesus, o que nós mais queremos é o Senhor. Nós não queremos esse mundo, não tem nada nesse mundo que nos seduz. O que nos seduz é a tua beleza, o teu grande amor. Nós queremos ser amigos do Senhor. Por isso nós queremos orar, passar tempo com o Senhor, ouvir a tua voz, entender a tua vontade. Ah, meu Senhor, vem sobre nós. Vem gerar um povo que ora, um povo que não para de orar, que acorda de madrugada para orar, que vira à noite se for preciso. Nós queremos viver uma vida de oração. Vem sobre nós, vem com autoridade, vem com poder, vem com graça e muda a história das nossas vidas. Que cada pessoa que ouviu essa palavra possa ser incomodado por ti. E a partir de hoje, a partir de amanhã, a partir de terça, quem sabe, começar a disciplina da oração em sua vida. Todos os dias intercedendo, todos os dias te buscando, todos os dias te ouvindo. Faz isso em nós. Faz dessa igreja uma casa de oração para todos os povos. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. O Maicon pediu para dar um testemunho sobre essa situação da oração. Fala aqui, Maicon. Paz do Senhor, irmãos. Eu estou até meio em choque aqui. É o seguinte, hoje pela manhã eu fui correr com o Clóvis, né? Aí corri e tal, voltei para casa. E eu voltei com o propósito de chegar em casa, acordar a Bruna, né? Orar com ela e a gente fazer o nosso livro do avivamento, né? Dos 40 dias e tal. E daí um amigo meu, que é um amigo meu das antigas, assim, que era do mundão e tal. Ele fuma, bebe, usava droga na época que eu usava também. Me chamou no WhatsApp, que eu jogo um joguinho que a maioria dos meus amigos de antigamente são meus amigos ainda, mas eu não tenho mais um vínculo, eles encontrar, eles vão pra barzinho, etc. E eu jogo esse jogo porque eu mantenho um vínculo com eles, converso, vejo como eles estão, e é uma forma de evangelizar. Só que eu tinha feito um propósito com Deus que eu não ia jogar esse joguinho nos 40 dias, né, do livro e etc e tal. E ele falou: ô Maicola, vamos jogar? O pessoal, meus amigos me chamam de Maicola. Eu falei: ô Jova, cheguei agora, tenho tanta coisa para fazer e tal. Aí eu pensei comigo, falei: cara, é o único meio que eu tenho para ministrar na vida deles, né? Eu não sei, deu uma coisa, falei assim: ó, eu vou jogar sim. Mas você espera 20 minutinhos que eu vou orar antes. Vou ter um tempo aqui de oração, eu não tinha orado antes de correr, né? E fui orar, né? Aí eu falei assim: você tem algum pedido de oração? Ele falou: a gente sempre tem, né? Eu falei: e aí, tal? Ele falou: meu pai tá com um enfisema. Eu falei: não, demorou, eu vou orar. Eu falei: você tem que parar de fumar, né, velho? Né? Que ele fuma, né, tal, eu já dei uma nele. Tem que parar de fumar e tal. Ele falou: pois é. Eu falei: vou orar aqui, daqui a pouco eu entro, me aguarda aí. Aí fui, dobrei o joelho, comecei a orar, orei por ele, orei pelo pai dele e tal. Aí depois, acabei, tive uns 20 minutos de oração. Aí fui, entrei no joguinho e tal, a Bruna estava dormindo, e de sábado, como ela trabalha até tarde, eu fico com dó de acordar ela cedo no domingo. Aí deixei ela lá e coloquei o fone, e no jogo dá para eu conversar, é Dota, né? Fui jogar a Dota.
dá para conversar com ele. Aí eu ligo o áudio e converso com meus amigos no áudio do jogo. E aí, como é que tá? E o casamento? Ele é casado? Tá bem e tal. E seu pai? Ele me contou a situação do pai dele, que é bem grave, né? Acho que o pai dele tem 20% só do pulmão lá que funciona agora e etc e tal. É uma situação bem grave. E conversei, falei, vamos na igreja, né? Tal. Ele falou, eu tenho um churrasco hoje, aniversário do meu cunhado e tal. Eu falei, não, mas a gente combina, vem com a sua esposa e tal, etc. Lá perto da escola do Fernandes Palma. Ele falou, vou ver aqui, mas eu não senti muita coisa nele. E eu orei, né, cedo, pedindo isso e tal. Aí, enfim, entreguei pro senhor, joguei com ele e tal. Depois desliguei o negócio, ele saiu. E agora, na hora que eu estava no culto, ele me ligou um número desconhecido. Eu falei, vou atender, né, saí lá para fora. E daí ele falou assim para mim, né, falou, Maico, onde é que você tá? Eu quero ir aí. Eu falei, tô chorando aqui, cara, eu não sei o que tá acontecendo. Cheguei em casa aqui, eu tô chorando sem parar e tal. Eu falei, calma, mas aconteceu alguma coisa? Minha esposa não quer ir. Ela é católica, ela tem vergonha, ela não quer, eu não sei. Eu cheguei aqui, tô chorando. Eu falei, calma, deixa eu falar com ela aí, né, tal, né. Ele falou, não, eu quero ir aí e tal. Eu falei, se você quiser, pode vir. Vem aqui, né, tô aqui, né. Onde você tá morando? Tô no Domiele e tal. Eu falei, não, tô aqui, se você quiser vir aqui, eu oro com você, a gente conversa e tal. E tal, aí ele, ela não quer. E ele estava, né, tinha tomado umas. E eu falei assim, bom, ele não tá bem para vir aqui. Eu falei, calma, a gente combina semana que vem, você vai semana que vem. Eu vou orar com você agora por telefone e daí semana que vem a gente combina. Aí eu comecei a orar. Ele começou a chorar. Aí caiu a ligação e tal, eu orando, depois caiu a ligação. E eu tentei ligar para ele me retornou de novo. Aí a esposa dele que falou comigo, falou, Maico, olha, a gente vai sim, tá? É que agora ele tá sem condições de ir e tal, mas a gente vai e tal. Eu falei, mas tá tudo bem com vocês? Na medida do possível, né, tal, ou seja, né, as coisas não estão muito bem. Mas eu fiquei muito feliz, sabe? Porque é Deus agindo, né? Ele não sabia o que estava acontecendo, na verdade é o Espírito Santo agindo ali na vida dele, constrangendo o coração dele. E sabe, querido, isso é bom demais. Eu creio que Deus, é isso que Deus tem para as nossas vidas, né? Deus está direcionando a gente para isso, a buscar Ele, e Ele vai trazer isso. Aí eu falei, cara, eu preciso compartilhar isso com a igreja, né? Deus tocou o coração e, em nome de Jesus, vamos orar. Eu quero pedir para que vocês orem por ele também, para que ele possa vir aqui buscar o Senhor. Eu falei, olha, você pode ir na minha casa essa semana, ver um dia melhor para você, eu me programo, você vem em casa, a gente bate um papo, a gente ora, porque ele está com o coração sedento, né? E Deus sabe disso. Demorou, vou convidar. Obrigado, pastor. De nada, Maicola. Ele falou assim, pastor, só vou falar 1 minuto. Não acredito mais, né? Mas uma benção. Irmãos, a oração faz exatamente isso. Entre nessa busca do avivamento. É o sobrenatural de Deus. É Deus agindo aonde você não está, em resposta à sua oração. Por exemplo, se você quiser convidar alguém para vir domingo que vem no culto, comece a orar amanhã. Pega esse nome e fala, Senhor, eu vou chamar o fulano de tal. Alguém que não é crente, não é gente de outra igreja, não. Alguém que não é crente. Fala, Senhor, eu quero alcançar alguém. A não ser que seja alguém de outra igreja com problema e tal, tudo bem. Mas coloque diante do Senhor. E deixa o Senhor agir na vida da pessoa. Deixa o Senhor tratar com ela. O Senhor vai tratar. Amém? Vamos ficar em pé. Lembra do maná essa semana? Lembra de buscar o Senhor. Fala, Senhor, eu vou buscar.